Diga lá, meu povo, eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos ao meu canal de Brasute. Bem, para criar campeonatos, que é o tema do vídeo de hoje, é uma coisa que parece complicada, mas não, é bem simples até. Eu vou mostrar aqui que eu já criei alguns campeonatos, que eu criei uma Taça Rio-São Paulo, e criei um campeonato que envolve os times de Minas e do Rio Grande do Sul, mais alguns outros times, acho que do Paraná. Eu vou pegar aqui um internacional, vou colocar aqui o nome do técnico, pronto. Vou mostrar aqui o Internacional que está com um campeonato. Em vez de ser o campeonato estadual, ele está no campeonato, uma Taça Sul Minas, por exemplo. Vejamos. Está Internacional Atlético Mineiro, no mesmo estadual. O Atlético Mineiro está no Campeonato Gaúcho? Sim. O Campeonato Gaúcho é apenas o nome. Mas aqui eu integrei alguns times, ó. Podemos ver aqui o Atlético Paranaense do Paraná no Campeonato Gaúcho, o Paraná, né? O Atlético Mineiro, o América Mineiro, o Cruzeiro. Resumindo, eu customizei esse campeonato para ter uma competitividade maior, porque eu gosto de um campeonato diferente, para fugir da mesmice de cada campeonato ter apenas os seus times, certo? O que é que eu fiz no Campeonato Paulista? Quase a mesma coisa. Só que eu trouxe os 4 grandes do Rio para cá, pro Paulista, e ele trouxe alguns outros times. Acho que o Bangu, por exemplo, a Cabo Friense, times cariocas jogando Paulistão. O que faz esse torneio ter 8 grandes times, os 4 de São Paulo, Santos, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, e os 4 grandes do Rio, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, certo? E uma coisa que é interessante é que esse campeonato apenas um é campeão. E é um estadual com 8 times grandes. O nível de competição dele fica muito grande, fica muito alto. Eu gosto muito do campeonato assim. E foge daquela mesmice, porque é cansativo você jogar um carioca, só tem 4 times grandes, que é o Flamengo, Fluminense e tal e tal. E quando você junta, você pode criar um novo campeonato. Eu acho isso interessante, pode mudar muita coisa no seu jogo, acrescenta mais coisa pro seu jogo, deixa o tipo de jogo bem mais rico, certo? Eu só terei esses dois campeonatos, o Gaúcho e o Paulista. Assim eles podem ter uma diversidade maior e modificar o estilo de jogo deles. Agora eu vou mostrar como eu fiz isso, de uma maneira bem interessante. Vou fechar aqui este teste que eu fiz e já deixei aqui aberto no editor de clubes, certo? Isso que é interessante, porque a partir do momento em que você pode editar o nível dos times, por exemplo, estou aqui com o Palmeiras aberto. Ó, abriu, posso editar o nome do Palmeiras, posso editar o país de onde ele é. Caso eu edite e coloque, vamos ver aqui, coloque Croácia. O Palmeiras vai começar a jogar o Campeonato Croata. Eu não tenho esse patch, mas caso tivesse. E o mais interessante, alterando o nível de um time, você pode pôr ele tanto na quarta divisão quanto na primeira. Se eu colocar o Palmeiras como um time de nível 6, ele vai automaticamente para a quarta divisão. Agora, se colocar como um time 24, por exemplo, ele vai ficar na primeira divisão. Porque o bastante ele é feito assim: os níveis dos times é que determina se eles vão estar na primeira ou na segunda divisão, ou na terceira, etc. Posso alterar a capacidade do estádio do Palmeiras, olha. Se eu quiser deixar o estádio com 645 mil de público, capacidade de público, posso. Deixar com 1 milhão e 600 mil não pode. Eu acho que o máximo é 999. Posso deixar quase com 1 milhão de cadeiras. Abusivo sim, mas interessante. Posso mudar o nome, ó. Colocar qualquer porcaria aqui. Posso alterar o técnico. Posso alterar o nome do time. Ó. Enfim, isso aqui é interessante por isso. Alterando desta maneira, você pode mudar o time de campeonato, de país, de qualquer coisa. Agora, o que
faz ele mudar de estado? Está aqui óbvio. Se eu mudar e colocar o Palmeiras para jogar no Rio Grande do Norte, ele vai jogar junto com o ABC, com a América de Natal, com times do Rio Grande do Norte. Por que ele joga o Paulista? Porque ele está aqui. Agora é fácil você vir, pegar o Flamengo e colocar no Paulista. Basta fazer esse mesmo truquezinho, pegar o Flamengo e colocá-lo no Campeonato Paulista. Por exemplo, posso pegar o Ceará aqui e colocá-lo no Campeonato Mineiro. Não faz sentido, mas poderia criar um campeonato diferente, certo? E bem, agora tem os problemas. Se eu tirar um time do Campeonato Mineiro e colocar no Campeonato Gaúcho, certo? Isso pode gerar sim um problema. Quando você muda, você pode estar ao mesmo tempo desconfigurando os campeonatos inteiros. Quando eu passei o Vasco para o estado de São Paulo, eu tinha obrigatoriamente que transferir um time de São Paulo para o estado do Rio de Janeiro. Sendo assim, eu peguei qualquer time pequeno, de pouca expressão. Acho que foi o Ituano, por exemplo. Não, o Ituano continua em São Paulo, mas eu peguei qualquer time pequeno, o Marília, por exemplo, de São Paulo, e transferi ele para o Rio de Janeiro. Basicamente isso. E o Vasco para São Paulo. Eu anulei o Campeonato Gaúcho, o Campeonato Carioca, por exemplo. Deixei com times pequenos, times sem expressão, e joguei todos os grandes num único estado, assim formando um ótimo campeonato. O América Mineiro, transferi ele para o Rio Grande do Sul, aqui, estado, Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo em que eu transferi um time de Minas para o Rio Grande do Sul, eu tinha que transferir um do Rio Grande do Sul para Minas. Se eu quer colocar o América Mineiro lá, eu terei que, obviamente, tirar um time de lá e colocar em Minas. No caso, eu acho que eu tirei o Ipiranga, ou algum time pequeno, algum time, a União Frederiquense, times sem expressão do Rio Grande do Sul. Passei para o outro lado para poder colocar um Atlético Mineiro, para poder colocar um Cruzeiro, times campeões brasileiros, por exemplo, para ter um campeonato bem mais competitivo. Aproveitando, falando nesse negócio de nível, normalmente os vossos campeonatos, vocês devem saber disso. Quem joga muito Brasfoot sabe que às vezes acontece de um país totalmente ruim ganhar uma Copa do Mundo, certo? Por exemplo, um país como a Arábia pode ganhar uma Copa do Mundo. Isso é estranho, não? No futebol de verdade isso é quase impossível. Agora, como você iguala níveis do futebol de verdade com o futebol de uma Copa do Mundo? Desta maneira. Coloque todas as grandes seleções que eu considero, pelo menos, Brasil, França, Holanda, Espanha, Argentina, Alemanha, seleções campeãs do mundo, com o máximo nível. A Inglaterra, se eu não me engano, nunca ganhou uma Copa, mas é uma grande seleção. Aqui, grandes seleções. E as seleções, por exemplo, Sérvia, Irã, Canadá, nunca vão ganhar uma Copa. Pelo menos não na nossa perspectiva atual. Então eu coloquei o nível deles no mais baixo possível, exatamente para não ter problema. A Guiné, República Tcheca até com seleção forte, Suécia também. Mas Bahrein, Angola, Togo, Tunísia, são seleções de países que não tem muita tradição no futebol, provavelmente nunca vão ganhar uma Copa. O que, para deixar no braçute mais realista possível, é interessante deixar com as seleções campeãs de Copa do Mundo para que no final de Copa do Mundo seja França e Brasil, seja Alemanha e Inglaterra, e não Japão e África do Sul, que não faz muito sentido. Sim, pessoal, esse foi o meu tutorial de hoje. Ensinei algumas coisas sobre como criar campeonatos, ensinei algumas coisas sobre níveis também. Se vocês já sabiam, esperem, porque vai ter mais vídeo no canal. E se vocês não sabiam, não se esqueçam de dar um joinha para ajudar o crescimento do canal. Dá um like aqui embaixo, é muito importante, favoritar o vídeo, não sei. Façam alguma coisa para ajudar o canal e eu fico feliz e posso dar mais conteúdo para vocês. Obrigado e tchau.